Oi gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje eu tô aqui dentro do carro. Eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem lá no direct do Instagram, que é como é que foi a minha adaptação quando eu passei a morar aqui nos Estados Unidos. Todo mundo tem essa curiosidade, todo mundo sempre pergunta, porque assim, a gente sabe que é uma mudança bem grande, né, de cultura, de língua, de tudo. Clima, no caso aqui, eu que moro na Virgínia, que o clima é bem diferente, assim, é bem mais frio. Mesmo você que mora no sul do Brasil, não é o inverno daqui, gente. É bem mais rigoroso aqui. Então, assim, todo mundo que, assim, tem curiosidade, tem vontade de um dia morar nos Estados Unidos, ou já tá com planos de vir morar, todo mundo tem essa curiosidade de saber como é que foi a adaptação, como é que é a adaptação de um brasileiro. No caso, posso falar por mim, né? Como é que foi a minha adaptação quando eu passei a morar aqui. E, assim, primeiro de tudo, eu quero falar que vai depender de pessoa para pessoa, gente. Tem gente que tem uma adaptação mais fácil, tem gente que tem uma adaptação mais difícil. Vai depender do lugar que você vai morar. Tem lugares que você se adapta mais fácil, devido ao clima, devido à língua. Estados com mais imigrantes, estados como Flórida, eu acho, nunca morei na Flórida, mas eu acho que deve ser bem mais fácil, porque você tem um clima mais parecido com o do Brasil, você tem uma quantidade de brasileiros muito grande. Em vários lugares você não precisa necessariamente saber inglês. Tem gente que passa anos morando em estados como a Flórida e não fala inglês, fala só português ou espanhol. Então, acho que por essas questões, a comida, você tem muito mais acesso à comida brasileira na Flórida, restaurantes, supermercados brasileiros. Então, eu acho que nesse ponto, a adaptação nesses estados, assim, eu acho que é mais fácil. Mas, assim, vou falar por mim, né, aqui no estado da Virgínia. E, assim, a palavra-chave da minha adaptação é família. É família, gente. Assim, a parte mais difícil para mim de todas é família. Eu sou, como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem gente que é mais próximo, tem gente que é menos próximo, assim, convive menos com a família aí no Brasil, mas eu sou muito apegada à minha família. Eu sou filha única, então eu sou muito apegada à minha mãe, né? Não só a minha mãe, mas as minhas tias, a minha avó, os meus tios, todo mundo. Então, assim, eu sinto muita falta da minha família e isso pra mim é uma adaptação constante. Claro que no início foi bem difícil ficar longe da minha família, mas assim, hoje em dia eu posso considerar que eu já tô bem mais adaptada quanto a isso, mas não tem jeito, gente. Eu sinto falta da minha família diariamente. Isso é fato. A gente às vezes quer contar alguma coisa, assim, sabe, uma novidade assim pra família. E a gente tem que depender do WhatsApp, do Skype, enfim, das chamadas de vídeo da vida, porque a gente não pode estar lá, né? Aniversários de família, datas comemorativas, feriados, a gente sente falta. Então, eu falo por mim, eu sinto muita falta. O principal, assim, que foi a parte mais difícil da minha adaptação foi a questão da família. A questão da língua, eu não tive tanta essa dificuldade, eu não tive, na realidade, essa dificuldade, porque eu já falava fluente inglês. Eu já era fluente na língua, então essa dificuldade eu não tive. Mas eu posso falar, assim, o seguinte, que mesmo eu tendo a fluência no inglês, pelo fato de eu não conviver aqui, gente, na comunidade brasileira, eu não convivo, infelizmente, porque eu moro numa cidade que tem pouquíssimos brasileiros. O meu marido é americano, os poucos amigos que eu tenho aqui são americanos, então, às vezes, eu sinto muita falta de falar português. Muita falta mesmo. Porque mesmo a gente sendo fluente no inglês, a gente não vai conseguir, às vezes, expressar certas coisas que a gente quer falar da mesma espontaneidade como no português, que a gente é falante desde que a gente nasceu, né? Então não tem aquela mesma espontaneidade, sabe como é? Então eu sinto muita falta, assim, de no dia a dia, não só pelo telefone com a minha família, mas de no dia a dia falar português com pessoas aqui. E como eu falei, eu não moro numa cidade cheia de brasileiros, cheia de imigrantes, então, assim, não consigo me comunicar. Eu passo dias e dias e passo bastante tempo sem falar em português pessoalmente com ninguém. Eu só falo pelo telefone, né? Com minha mãe, com minha família, com algum amigo brasileiro que eu tenha por aqui, mas que não mora na mesma cidade que eu, às vezes aniversário de uma amiga, alguma coisa assim, e aí eu ligo, falo por telefone, mas assim, no dia a dia aqui, no meu dia a dia, eu passo muito tempo sem falar português com ninguém, porque não tem brasileiros. Então é um outro ponto que, assim,
Eu já tô bem mais adaptada quanto a isso, mas como eu falo, tem dias que você sente falta de falar um português, de sentar ali e bater um papo mais descontraído, mais espontâneo na sua própria língua, né? Deixa eu ver o que mais. Um outro ponto é a questão da comida. Eu sinto falta da comida brasileira todo dia. Todo dia. Então, assim, eu tenho acesso a um mercado brasileiro, a um restaurante brasileiro, mas em Richmond, que é mais ou menos 1 hora da minha casa. Mas, assim, eu não sou a melhor das, assim, cozinheiras. Então, eu não sei, assim, cozinhar tanta coisa. Meu cardápio é bem reduzido. Então, eu fico dependendo de comprar os ingredientes para fazer uma comida brasileira. Então, às vezes, eu acabo não fazendo, acabo não acertando fazer. Então, eu sinto essa saudade, assim, essa falta muito grande da comida brasileira. Como eu digo, estados como Flórida e outros estados que têm mais brasileiros e tem padarias brasileiras, cafés brasileiros, pizzarias brasileiras, vários restaurantes brasileiros, é bem diferente. Você pode chegar lá e você senta e pede a sua comidinha lá, né? Mas aqui a gente não tem essa facilidade. Tem os pontos positivos, você fica bem imerso aqui na cultura americana. E isso é bom, assim, você veio morar em outro país, então você tem que se adaptar à cultura deles, sim, com certeza. Mas claro que a gente é brasileiro, né, gente, de raiz, então a gente sente vontade, assim, de comer aquela comidinha, comer aquela, sei lá. Às vezes me dá vontade de comer uma moqueca de peixe, um exemplo. E eu não vou achar aqui em nenhum lugar moqueca de peixe. Então eu não digo nem as coisas do Pará, gente, porque para quem não sabe eu sou do Pará. Mas eu não tô nem falando das nossas coisas regionais do Pará, porque eu sei que isso daí, eu acho que até na Flórida não tem. Tipo tacacá, essas coisas não vai ter. Mas já açaí, assim, eu já ouvi falar que na Flórida tem lugares que vendem açaí, mas eu não sei se é o açaí nosso lá do Pará ou se é o açaí do Sudeste, esses detalhes eu não sei. Mas é isso, assim, a adaptação como é que foi? Assim, o primeiro ano é bem difícil, vou falar pra vocês, assim, como eu digo, cada pessoa é uma pessoa. Mas eu tô falando no meu caso, foi difícil no primeiro ano por causa dessas questões que eu falei, principalmente a família. O segundo ano, já tenho uns 2 anos e meio morando aqui, então o segundo ano já foi mais fácil. Mas eu acho que tem gente que eu converso aqui que mora há 10, 15 anos que fala que até hoje é uma adaptação constante, a pessoa ainda continua se adaptando. Porque todo tempo você nunca vai deixar de sentir falta da sua família, nunca. Então, claro que aquilo ali vai amenizando com o tempo, mas você sempre vai sentir falta da família, você sempre vai sentir falta das comidas, você sempre vai sentir falta dos seus amigos que você deixou no Brasil, você vai sentir falta daquele calor brasileiro, assim, aquele calor humano que a gente tem, né? Isso aí vai, gente. Então, eu fiz esse vídeo bem rapidinho aqui, porque eu quis responder essa pergunta que sempre me fazem pelo Instagram, lá no direct. E se você tem alguma pergunta para fazer, você pode fazer lá pelo Instagram do canal, que é @umabrasileira_na_Virgínia. E é isso. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar por lá ou pode mandar aqui nos comentários do vídeo. E espero ter esclarecido. E só deixar bem claro que essa foi a minha experiência. Ela está sendo a minha experiência, que, como eu digo, a adaptação aqui ela é constante. A gente não vai pensar que é vida de filme. A gente mora nos Estados Unidos, mas não é aquela vida de filme que é só... E outra coisa, não é vida de turista. Quando a gente vem como turista, é bem diferente. A gente está só fazendo passeios, a gente está indo cada vez experimentar um restaurante diferente. É diferente da vida de quem mora. Não estou desestimulando ninguém, estou dizendo só a verdade. É que nem quem vai passear no Brasil, não é a mesma vida de quem mora, né? Quando a gente mora, a gente tem as nossas obrigações, as nossas contas para pagar, a limpeza de casa aqui que tem que fazer, que não tem as diaristas que tem no Brasil, quando tem muito caro. Então, cozinhar, que é uma coisa que eu passei a fazer quando eu passei a morar aqui. Então, a gente começa a ter esses deveres que a gente não tem como turista. Então, a adaptação é constante. Mas, com o tempo, ela fica mais fácil e também vai depender do lugar que você mora. Como eu digo, amo morar na Virgínia, adoro o estado da Virgínia, mas tem os seus pontos positivos e negativos. Claro que a adaptação é um pouco mais lenta, por ser uma cultura muito diferente, um clima muito diferente. Para mim, então, que vim de Belém... Assim, Belém não tem inverno, né, gente? Então, Belém do Pará, lá no norte. Então, assim, o nosso inverno é chuva. Então, a temperaturas que mais baixa que faz em Belém, tipo 20 e poucos graus, 23 graus, sei lá, 24 graus. E aqui o inverno chega a -14. Então, assim,
Isso daí até hoje eu estranho, eu não gosto do inverno, confesso pra vocês. Mas é isso, a gente tem que conviver, a gente vai se adaptando cada vez mais. E é isso, espero ter sanado as dúvidas de vocês. E muito obrigada por assistir. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Eu sempre tento postar um vídeo pelo menos uma vez por semana. Nem que seja aqui no carro, rapidinho. E é isso. Até a próxima, gente. E tchau!